Nas últimas épocas, como serão as pessoas? Como se comportarão? No que acreditarão? Para responder a essas perguntas, precisamos recorrer à Bíblia. Sempre que a maldade e quando Deus está prestes a enviar julgamento a um lugar, Ele sempre faz provisões para garantir que seus filhos estejam seguros e longe de sua ira. Por exemplo, no Gênesis, quando o mundo estava cheio de maldade, Deus separou Noé e sua família do restante da sociedade. Então, seu julgamento veio à terra na forma de um dilúvio mundial. Olhe para Sodoma e Gomorra, um lugar repleto de perversidade. Deus separou Ló e sua família do resto do povo em Sodoma e Gomorra antes que seu julgamento viesse na forma de fogo e enxofre que caíram dos céus. Quando os filhos de Israel estavam diante do Mar Vermelho, Deus separou as águas para que pudessem atravessar. Assim que estavam a salvo, as águas não estavam mais divididas, e o exército de Faraó se afogou. Em várias ocasiões, Deus separou o seu povo daqueles que eram ímpios. Hoje, quero mostrar a você 6 tipos de pessoas que você começará a ver, ou talvez eu devesse dizer, 6 tipos de pessoas que você está vendo nestes últimos dias. Estou destacando essas pessoas porque chegará um momento em que a profecia bíblica se cumprirá, e Deus separará seus filhos daqueles que praticam a maldade. Agora, essas 6 categorias são os enganadores, os adoradores de ídolos, os insensíveis e desamorosos, os orgulhosos, os imorais e aqueles com uma forma de piedade. Vamos falar sobre os enganadores. Nos últimos dias, você verá cada vez mais pessoas, especialmente aquelas em posições de fama e autoridade dentro e fora da igreja, pregando e ensinando mentiras com um toque de verdade. Isaías capítulo 5 versículo 20 diz: Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Chegará um momento, e estamos vendo isso em alguns círculos hoje, em que algumas pessoas verão o mal, o praticarão e farão o que é mal, mas o chamarão de bem. Nesta era, precisamos ser cuidadosos com o que consumimos. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo nos chama ao arrependimento, mas alguns pregam um evangelho superficial que nos diz que somos perdoados, mas não nos exorta a nos arrependermos. Diz que somos amados e fala da misericórdia de Deus, mas não nos corrige nem nos manda levar nossa cruz e crucificar nossa carne. É por isso que precisamos ser tão cuidadosos. Vamos falar sobre os adoradores de ídolos. Nos tempos antigos, as pessoas costumavam fazer ídolos de madeira, pedra e metais preciosos, esculpiam estátuas. Hoje, nossos ídolos podem não ser de bronze ou prata, mas tendem a ser invisíveis. Podemos facilmente criar ídolos a partir de coisas que valorizamos muito em nossas carreiras, nossos parceiros, nossas crenças políticas, nossos pecados secretos. Todas essas coisas podem se tornar ídolos quando competem com Deus por prioridade em nossas vidas. Muitas pessoas negligenciam Deus nos últimos dias devido à idolatria, ídolos silenciosos, ídolos invisíveis, ídolos que habitam apenas nas partes mais profundas do coração. Esteja atento, pois Deus é um Deus ciumento. O terceiro tipo de pessoa que você começará a ver é aquela que é insensível e desamorosa. A Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 2 e 3, diz: Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Analise mais de perto este versículo. As pessoas amarão a si mesmas, olharão apenas para si mesmas porque são amantes do dinheiro. Há uma palavra autônoma que descreve como as pessoas serão, e essa palavra é o sem amor. As pessoas estarão desprovidas de amor. Uma parte de 1 João capítulo 4 versículo 20 nos diz: Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Um coração frio, desprovido de amor pelo próximo, desagrada a Deus. Cristo nos ordena a amar uns aos outros como a nós mesmos, mas nos últimos dias haverá pessoas que se afastam do amor, passarão a nutrir amargura e ressentimento em vez de perdoar e amar, optarão pela vingança em vez do amor e do perdão, escolherão traição em vez de amar uns aos outros. Estes são os tipos de pessoas que vemos nos últimos dias. A próxima categoria de pessoas será dos orgulhosos. Devido à riqueza,
vaidade, importância percebida na vida e conquistas na carreira, muitas pessoas se tornarão orgulhosas nos últimos dias. O orgulho é destrutivo por dois motivos principais. Em primeiro lugar, rouba a glória de Deus, fazendo com que nos concentremos em nós mesmos e no que podemos fazer em vez de no Senhor. Em segundo lugar, prejudica aqueles que nos rodeiam. O orgulho é baseado na comparação. Olhamos para nossos vizinhos e pensamos que somos melhores que eles por causa de nosso status na vida. Olhamos para nosso cônjuge e acreditamos ser melhores que eles porque controlamos melhor as crianças. Olhamos para as pessoas na igreja e achamos que somos melhores do que elas porque somos mais morais. Quando pensamos e vivemos assim, encontramos nosso valor e significado em nossas boas obras, em vez de em Jesus, e é exatamente onde o diabo quer que estejamos, olhando para qualquer coisa menos para Jesus. O próximo grupo de pessoas são aqueles que são imorais. A Bíblia nos diz que nos últimos dias as pessoas serão amantes do prazer em vez de amantes de Deus, e já estamos vendo isso. Acredito que o diabo tem trabalhado silenciosamente usando entretenimento, música, mídia e tudo o que está disponível para desmantelar os valores divinos relacionados ao sexo. A norma da palavra de Deus é que o casamento é honroso entre todos, e o leito conjugal não deve ser contaminado. Mas o diabo perverteu isso e promoveu a fornicação na música, nos filmes e na sociedade. O casamento é honroso entre todos, e o leito conjugal não deve ser contaminado, mas o diabo promoveu o adultério e os casos extraconjugais. Satanás criou uma aceitação entre as pessoas de que o sexo fora do casamento não é mais um pecado. Vivemos em uma era em que o pecado sexual foi normalizado pelo diabo. Isso é uma estratégia do inimigo, projetada para nos prender no pecado. A última categoria tem a ver com as pessoas que têm uma forma de piedade. O que é uma forma de piedade? Bem, está relacionado a parecer um cristão, vestir-se como um cristão, mas no fundo, em seus momentos privados, você não está realmente se esforçando para ser semelhante a Cristo. Há tanta decepção hoje em dia. O entretenimento é enganador, aparentando ser bom quando há uma agenda maligna por trás. A música é enganadora, soando bem, mas com uma agenda maligna. Algumas igrejas são enganosas, têm uma forma de piedade, mas há uma maldade sutil. Alguns pastores são enganosos, têm uma forma de piedade, mas suas vidas são completamente diferentes do que pregam. Igualmente, há pessoas na igreja que parecem ser bons e fortes cristãos à primeira vista, mas Deus conhece seus corações que estão longe dele. Como filhos de Deus, devemos estar sempre prontos. Não devemos esperar uma batalha para nos prepararmos, mas a Bíblia nos chama a estar sempre prontos. Então, como podemos manter essa prontidão? Como podemos evitar a culpa, a vergonha e o arrependimento? Em primeiro lugar, devemos garantir que nosso relacionamento com o Senhor esteja em ordem. O que significa que não estamos vivendo no pecado, na rebelião ou na desobediência, mas sob a influência e liderança do Espírito Santo. É por isso que é tão importante orar sem cessar e meditar na palavra de Deus. A referência bíblica que apoia esse ensinamento é João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É importante lembrar que, embora possamos estar cercados por esses tipos de pessoas nos últimos dias, temos o poder e a orientação de Deus para permanecer firmes em nossa fé e conduta. Estejamos vigilantes, vivendo em amor, humildade e pureza, enquanto confiamos na promessa de Deus de que Ele nos guardará em todos os momentos. A palavra de Deus é um tesouro que devemos esconder em nossos corações. Todas essas práticas beneficiam o nosso relacionamento com o Senhor. Outra coisa que devemos fazer para permanecer em estado de prontidão é seguir os ensinamentos de Jesus. Ele disse em Mateus capítulo 7 versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esta não é apenas uma passagem que devemos conhecer, mas sim uma na qual devemos agir. Devemos tentar seguir os ensinamentos de Jesus além de acreditar nele. A Bíblia nos diz que o diabo acredita, os demônios acreditam. A crença não é o fim, mas o começo. A crença deve levar à ação, deve levar a pegar sua cruz e seguir Jesus, deve levar a uma mudança em sua vida.
Se quisermos estar em um estado de prontidão perpétua, devemos nos comprometer em seguir o caminho de Jesus, nosso Senhor. Saiba que falharemos, não seremos capazes de cumprir seus mandamentos perfeitamente, haverá dias em que lutaremos com ansiedade, preocupação e talvez raiva. Deus sabe disso, e é aí que entra a graça. Quando você está verdadeiramente salvo, verdadeiramente se arrependeu, descobre que há um pesar piedoso quando peça. Não há prazer. Portanto, devemos nos comprometer a seguir o caminho da retidão e, em seguida, receber a graça de Deus para cobrir nossas falhas. Vamos ser honestos. Há muitos crentes que dizem o Jesus, mas escolhem não seguir os mandamentos de Cristo. Eles não querem amar o próximo como a si mesmos, não querem virar a outra face e amar seus inimigos, não querem cuidar dos menos afortunados entre eles. Querem fazer o que querem fazer. Não deixe que você seja assim, não deixe que você seja o que é encontrado dizendo o Jesus, mas não seguindo Jesus. Assim, vivemos em estado de prontidão. Isso é como evitamos a afirmação: se eu tivesse mais tempo. Você tem tempo. O tempo é agora. É assim que você vive a vida sem arrependimentos e em plenitude. Siga Jesus, o único que é o caminho, a verdade e a vida. Em uma sala cheia de estudantes cristãos, foi feita a pergunta: quantos de vocês acreditam em sinais e maravilhas? Alguém rapidamente disse: depende de quem são, se são do diabo ou de Jesus. O professor respondeu: independentemente de quem são, quantos de vocês acreditam que sinais e maravilhas podem acontecer? Todas as mãos foram levantadas. Então ele perguntou: vocês acreditam que Jesus Cristo pode realizar sinais e maravilhas? A classe concordou dizendo que sim, ele pode. Então o professor perguntou: vocês acreditam que o diabo pode realizar sinais e maravilhas? Os estudantes hesitaram na resposta a esta pergunta. A maioria deles ergueu as mãos timidamente. Então o professor declarou corajosamente: Mateus capítulo 24, versículo 24, diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e maravilhas, a ponto de enganar, se possível, os próprios eleitos. Muitas pessoas acreditam que apenas Jesus pode realizar grandes sinais e maravilhas. No entanto, isso também é verdade para o diabo. A Bíblia nos diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, Oséias capítulo 4, versículo 6. Se você não tem o conhecimento contido na Bíblia, o conhecimento que revela como o diabo é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas, como distinguirá o trabalho de Deus do trabalho de Satanás? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 10, diz: o aparecimento do anticristo será marcado pela manifestação de Satanás em toda espécie de poder, sinais e milagres falsos, e com todo o engodo da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Ouça isso atentamente: com todo o poder, sinais e milagres falsos, e com todo o engodo da injustiça. Amados, há um grande mal entre nós, e esse mal é chamado de engano. Este engano é projetado pelo inimigo na tentativa de nos enganar, nos iludir a seguir no mal em vez do bem. Portanto, a tarefa de todos os crentes é como distinguir o divino do diabólico. 1 João capítulo 4, versículos 1 a 3, diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Se o espírito reconhece que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou, e agora está assentado à direita de Deus, então esse espírito é de Deus. No entanto, se o espírito diz qualquer coisa que não seja sobre Jesus, a Bíblia diz que esse é o espírito do anticristo. Portanto, da próxima vez que você ver um pregador, um profeta ou alguém realizando algo sobrenatural, antes de aplaudir, antes de aceitar, ore para que o Espírito Santo lhe dê discernimento e, em seguida, espere para ver se esse ato glorificou Jesus Cristo como Senhor. Teste o Espírito para ver se ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Teste se o milagre, a cura, o ato ou a maravilha realmente é para a glória de Deus ou se é para exaltar aquela pessoa. Deus está recebendo a glória e a honra, ou o homem ou a mulher no palco está dizendo: olhem para mim, eu posso fazer isso o dia todo.
Precisamos testar os espíritos. Eu acredito que a maioria dos sinais e maravilhas do diabo se resume a 4 objetivos principais: dinheiro, fama, prazer e poder. O diabo realizará sinais e maravilhas através de pessoas que são motivadas por um desses objetivos. 1 João capítulo 4, versículos 4 a 6, diz: Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso, falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Portanto, entenda que existem 2 espíritos em operação, o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro está no mundo, é o espírito do anticristo. A Bíblia diz claramente que eles falam do mundo, e o mundo os ouve. No entanto, você e eu não somos do mundo. A Bíblia nos diz que vencemos porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, teste os espíritos antes de permitir que alguém se coloque diante de você como um homem ou uma mulher de Deus. Ore por sensibilidade, ore para que o Espírito Santo o guie na verdade, para que você não seja levado ao erro. Existem pessoas de Deus lá fora, pessoas que estão sendo usadas poderosamente pelo Senhor de várias maneiras. No entanto, também há aqueles enviados pelo diabo para criar confusão, para criar uma ilusão de verdade quando, na verdade, é engano. Por isso, encorajo você a ser um povo que está unido com o Espírito da verdade. Devemos ser um povo cheio do Espírito Santo, um povo que testa os espíritos, um povo que é governado pela verdade que é Jesus Cristo. Embora vivamos neste mundo, não devemos lutar nossas batalhas como o mundo. Na verdade, as armas que temos à nossa disposição não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus. É uma arma poderosa. Os conflitos que você enfrenta, as batalhas que enfrenta, o Senhor tem a palavra final sobre tudo isso. Portanto, encorajo você, povo de Deus, a confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor, confiar em suas promessas, e você terá a vitória.